Boa tarde, trainees. Isso aqui vai ser a última aula de Prisma. Nela eu vou explicar melhor as operações de Create, Read, Update e Delete. E, bom, para iniciar aqui eu vou primeiro rodar o servidor. E tá. Bom, de início eu vou explicar o Find, que aqui nessa primeira página que eu vou mostrar tá em forma de Find Main. Tá, esse erro aqui é porque eu esqueci de... tinha deletado o banco de dados. E eu esqueci de rodar de novo. Dá um npm db push. Isso aqui já vai ser resolvido. Só atualizar. Aqui, tá. Bom, como vocês podem ver aqui vai ter um formzinho para criar um novo carro. Mas antes disso, como esse sistema não cria uma pessoa e eu preciso de uma pessoa para criar um novo carro, então deixa eu rodar o seed rapidão. npm db seed, que lá vai ter uma pessoa. Provavelmente eu crio um carro com uma placa também. É que vai aparecer. Bom, tá, agora já tá tudo de boa. Vamos começar aqui, explicando. Bom, o find many, vocês podem ver que aqui a gente vai ter o carros e carros placa. Bom, a diferença entre essas duas variáveis, aqui, essas duas constantes, carros e carros placa, é que eu passei uma opção de procura para find many, que seria esse include. O que significa esse include? Esse include é o modificador da operação que a gente está fazendo, que como a gente está pesquisando a moda do carro, a gente pegaria somente os atributos do carro. Que nessa aqui em cima, vocês podem ver aqui no quadradinho em cima, você vai ter só os atributos principais de carro. Mas como a gente está interligando com a model placa, se eu fizer o include placa, a gente passa se quer, que seria o true. A gente também pegaria também uma nova essas chaves aqui com os atributos da placa, que seria o dono ID, que a gente já teria aqui, né? Mas a gente já teria. Pera, eu tô perdido. Não, esse aqui são do carro, tá, da placa. A gente adiciona esses valores aqui. Aí a placa pode ser nula, porque a gente tinha colocado o modificador de não obrigatoriedade, que seria aquela interrogação. Aí, além desses atributos do carro, a gente também tem esse ID, o de emplacamento, valor, carro ID, que seriam os atributos principais de placa. Então, isso aqui é uma estrutura muito útil pra gente, pra não precisar primeiro pegar o carro, depois fazer uma pesquisa para todas as placas que tem. Não, é que só teria uma placa, né? Mas, pô, a gente não precisa fazer duas queries no código, a gente só precisa passar assim uma vez só. E, como você pode ver, eu estou usando aqui. Como eu pego uma lista por causa do find many, a gente pega todos. Mas, tipo, aqui a gente também poderia fazer um filtro. Tipo, where um dono ID. Aí aqui a gente passaria um número, por exemplo. Mas, bom, como aqui não mudaria nada, porque só tem um dono e o ID dele é 1. Então, se eu passar aqui só ID 2, meio que não existe nenhum com ID 2, então some. E, bom, isso aqui é uma ideia também, usar o where para fazer um filtro de quais objetos da model a gente vai pegar. Aí tem o include também, para fazer essas mudanças. A gente também poderia usar esse where com o include. Deixa eu diminuir aqui para ficar melhor para lá. A gente passaria um include placa, placa e o true. Aí aqui a gente pegaria também os valores da placa, mas como eu não acesso, não vai fazer nenhuma modificação. E, bom, acho que para find isso é importante. Saber que tem como usar o where para procurar, para fazer uma filtragem do que a gente está procurando. Fazer o include para a gente buscar atributos de model que são relacionados com aquela que a gente está fazendo a pesquisa inicial. Também, vamos ver. Aqui a gente tem os nossos forms, que seria esse form carro. Deixa eu achar que está em componentes. Form carro. Aí aqui no form carro, a gente vai criar um carro. Então, o
que vai ser com essa Action Create. Bom, para essa aula, provavelmente vocês não viram Server Actions. Eu utilizei Server Actions para criar essa interligação do front-end com o back-end. Vocês provavelmente não são obrigados a saber para essa aula, então não se preocupem muito com isso. Aí isso aqui é um Forms normal, com uma ação que vai pegar os dados aqui e criar um carro. Aí aqui eu tenho a Server Actions de carro, aí aqui a gente tem a de Create. Isso aqui é o nosso foco. Esse form data e as string aqui, vocês também não precisam saber para agora, porque seria para usar Server Actions. Então a gente se preocupa mais só com como a gente vai utilizar para criar um carro. No nosso exemplo aqui. Também nem esse revalidate path, que também é uma parte para Server Actions. E bom, vocês podem ver aqui que eu estou passando só data e não um data, dois pontos data. Porque é a mesma coisa. Quando a gente criou lá, a gente tinha que abrir essas chaves, passar um parâmetro data que tinha os dados aqui. Mas tipo, passar só data assim é a mesma coisa que eu passar data, dois pontos data. Que meio que ele interpreta o valor aqui, que seria os dados que a gente precisa para formar um carro. E como o nome dele já é data, e o parâmetro que a gente iria passar aqui seria data, então meio que o próprio JavaScript interpreta pra gente e cria essa forma simplificada de escrever o data, dois pontos data. É pra fazer uma explicação, ficar mais de boa assim pra gente. E também porque seria bem chato ficar tentando escrever data, dois pontos data. Mas tipo, também se quiser fazer do outro jeito que a gente fazia, tipo, sei lá, a gente passava um data aqui, aí dois pontos, aí que a gente teria que passar modelo, que a gente tá aqui. Só que a gente teria que fazer a busca aqui, aí tipo, é bem chato. Que a gente teria que fazer uma constante modelo, constante número de chassi, é que a gente só usa uma constante. Então, ter que escrever muito mais código, assim fica bem mais de boa. Só chamar o nome da constante de data, pegar todas as chaves que a gente quer, modelo, número de chassi, dono ID, que é o que a gente precisa para fazer um carro. E a gente pode tacar aqui dentro do Prisma, bem de boinha mesmo. Bom, aí que deixa eu testar o nosso Forms, modelo aqui. Já tem um Celta ali, vou colocar um Corsa. Número de chassi qualquer coisa, não muda muita coisa. O ID do dono é o 1, porque a gente só tinha criado uma pessoa no nosso servidor com o dbseed. Então o ID dele é 1. Se a gente tentasse criar qualquer coisa que não fosse D1, vai dar algum erro, porque não existe nenhuma pessoa com ID 2 no caso. Então aqui deixa eu colocar de novo Corsa, qualquer coisa aqui, ID 1. Bom, seria legal fazer um tratamento de erro desse pra não explodir aquela tela. Mas tipo, só fazer um catzinho, se desse algum erro assim. Mas eu fiquei com preguiça, não vou mentir. E como você pode ver que eu criei, aí o modelo veio aqui pra cima, porque eu dei o revalidate, meio que o revalidate atualiza a página sozinho. Que a Server Actions é bem legal. Aí aqui eu tenho as placas do carro. Aqui o Celta que a gente já tinha aqui em cima é aquela placa ABCD da Seed. E aqui o carro 2, que é o que a gente acabou de criar, ele ainda precisa emplacar. Então eu vou utilizar essa placazinha aqui, que vai me redirecionar para uma outra parte do site, que vai ser essa página aqui. Isso aqui é só um forms também com Server Actions. Isso aqui é tudo Tailwind, vocês também não precisam saber, é pra não precisar ficar escrevendo de CSS. Tudo que tá aqui em class name é do Tailwind, então não são classes que eu criei manualmente. Então é isso, não precisam saber. Bom, aqui no valor da placa, como o nosso carro já está criado, a gente vai fazer procedimento de update no nosso banco de dados. Aí para isso deixa eu entrar aqui na Action Edit Carro, que vai estar aqui. Aqui para fazer o update, a gente primeiro tem que passar para qual carro a gente quer e qual atributo que a gente vai querer mexer. Se a gente não passasse um where, tipo, eu nunca testei, mas provavelmente ia pegar todos os carros existentes no nosso banco de dados e iria fazer a atualização com dados que a gente passar. Então meio que a gente não quer fazer isso, que
Bom, provavelmente ser um problemaço isso na vida real. Porque update e delete sem where dá merda, pô. Não tem aí outra explicação, cara. Muda muita coisa. Ah, cara, esquece. Update e delete só com where, pô. Não tem como. Aí aqui no where a gente passa qual atributo que a gente quer demarcar pra selecionar qual carro que a gente quer mexer. Que seria meio que o where é, tipo, seria um sinônimo para filtro. Aí aqui eu quero fazer com ID. Se ID aqui eu coloquei é como se fosse um ID, que seria o nome do atributo. Esse ID aqui é o ID do carro que eu quero modificar. E esse const valor placa aqui é o novo valor da placa que a gente vai atualizar para o carro. Aí aqui a gente está utilizando aquele procedimento de create, para a gente não precisar de criar uma placa, depois linkar a placa aqui. Então, isso aqui é bem legal também de utilizar aqui, porque reduz muito o código. A gente viu isso aqui, se não me engano, na aula passada de seed. E, bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para explicar. Bom, no data a gente passaria os dados que a gente quer modificar do nosso objeto carro, que está sendo selecionado. Aqui no caso eu quero modificar a placa, eu quero adicionar uma placa nele, por isso que eu estou criando uma. E essa placa, como a gente só precisa de um valor de... o valor da placa, eu não dei um nome melhor, mas que eu não sabia. Mas como a gente só tem um parâmetro para passar, a gente só passa o valor aqui e a gente cria a placa pro nosso carro. Aí aqui eu posso passar, sei lá, qualquer coisa, que seja uma string, né? Aí, sei lá, placa legal. Aí eu altero. Aí como vocês podem ver aqui, a placa do carro 2 agora é placa legal. A gente realizou o update só no carro 2. Deixa eu até puxar aqui o DB Studio. PNPM DB Studio. Pra vocês poderem ver também as modificações. Aí aqui a gente vai ter as tabelas. Deixa eu ir em carro. Carro. Aqui a gente tem dois carros. A gente tem uma pessoa só associada, que só tem ela. E agora elas vão ter placas. Indústrias eu não vou criar nessa aula, que não é objetivo a gente fazer essas ligações de N para N. Mas seria possível também se a gente criasse indústria. Aqui a gente pode ver a placa. As placas são diferentes. Aqui tem o timestamp. Aqui seria o ano, o mês, o dia. Aqui provavelmente é o horário. Que seria a hora, o minuto, o segundo. Isso aqui eu não faço a mínima ideia. Milésimo de segundo, não sei. Agora, uma parte legal, que é o que tinha falado na aula passada do onDelete. A gente faz um cascade. Bom, essa partezinha aqui de cima, a gente quer... eu tô mostrando quais são os carros. E também nela eu uso actions, server actions. Mas com um botão, não é mais com forms. E é aqui na página principal, tá? Ele ficaria... pera, aqui é o delete carro, é o componente. Aqui eu uso action delete. Aí o texto dele é só esse xzinho mesmo. É que eu passo meio que só uma função, que seria server action. E deixa eu entrar nela rapidão. Aí aqui no delete, é o que eu falei. Normalmente em delete a gente sempre vai querer passar where pra gente filtrar qual carro, quais carros a gente quer modificar. Aqui a gente tem o delete, também poderia fazer um delete main pra deletar vários. Aqui a gente segue aquela ideia. Eu poderia fazer ID desse jeito, mas também poderia passar só o ID, que o próprio JavaScript interpreta isso aqui direito, do jeito que a gente quer. Aí aqui, deixa eu deletar um carro, só deletar o primeiro Celta. Aí vocês vão poder ver aqui no Prisma Studio que tem que atualizar. Bom, aqui em placa, a gente só tem uma placa que está associada ao carro 2, que eu deletei o carro 1. Como vocês podem ver aqui no esquema, a gente tinha feito aqui que a placa ia ter uma relação com o carro, que quando o carro fosse deletado, um delete, ia sofrer um efeito de cascata. Então, tudo que
seria associado ao carro. E teria esse on delete cascade seria deletado junto com o carro. Então foi essa operação que aconteceu com a placa, ela também foi deletada. E, bom, o exemplozinho aqui, deixa eu expandir. Acho que pelo site aqui tá mais de boa. Se eu quiser deletar aqui também funciona. Agora a gente não vai ter nada. Tem que atualizar a página. Aqui não tem mais placa. Também não vai ter mais carro. Mas a pessoa se mantém, ela não tem nenhum carro agora, porque todos foram excluídos. Bom, acho que para essa aula é isso. Deixa eu passar o Prisma.io. Bom, nesse site aqui, a documentação do Prisma. Nele vocês podem ver diversas coisas da documentação. Mas uma coisa que eu queria também passar, que seria, pode ser importante para vocês, não sei, depois vocês vão fazer. Tem esse atributo que a gente viu, que é o include para find, o where para fazer o filtro. Tem também o create, que a gente cria o objeto include. Já falei include, eu acho. Não sei. Já está faltando algum que tinha feito? Deixa eu ver. Bom, esses atributos aqui que a gente faz esses modificadores das operações. Também tem um que é de sorte, que eu não lembro direito o nome. Acho que é esse. É esse order boy. Também vocês podem utilizar ele. Aqui na documentação vocês podem encontrar tudo, diversas coisas. Tem os exemplozinhos também. Qualquer dúvida assim, vocês podem pesquisar aqui. Também tem a documentação da struct, que seria struct EJ. Isso aqui. Tem o do Prisma. Ela tem um tempinho já. Bom, documentação do Next também. Tem de tudo que a gente vai utilizar no treino, pelo menos. Aí o Next deve ter alguns exemplozinhos, não sei. Na verdade, eu acho que não tem nada completo com o Prisma. Mas se vocês quiserem utilizar a documentação aqui do Prisma.io, da Struct também é de boa. E bom, acho que para essa aula é isso. Acho que eu vou passar um documento para vocês com exemplos dessas operações. Provavelmente ela vai estar no Drive, não sei como passo para vocês. Mas é isso. Bom dia, galera. Eu voltei aqui para explicar melhor, acho que faltou um pouquinho na aula passada. A parte aqui de renderização. Bom, para a gente renderizar a nossa busca que a gente tinha feito aqui, tinha explicado com o find main. Bom, a gente chamaria o find main, colocaria o valor em uma constante. Aqui nosso return que a gente vai escrever o nosso componente. Aí aqui, por exemplo, como é um find main a gente está buscando vários itens, então isso aqui vai ser uma array de carros. Aí aqui eu estou verificando se a array de carros tem um tamanho, se carros existir. Aí se ela tiver um tamanho, vai renderizar essa seção. Aí aqui, como é uma array, a gente pode usar o método map. Aí eu pego cada carro do map e eu passo para aqui dentro. Aí esse aqui, para cada carro eu vou renderizar um componente. Componente não, esse bloco de código aqui. É que eu estou chamando o carro aqui dentro. Aí para acessar os atributos que o carro tem, eu posso utilizar o carro.atributo. Deixa eu ver mais. Aqui também tem outro exemplo. Deixa eu criar um carro aqui só. Carro. Só qualquer coisa. Espero que tenha a seed. Tem a seed, tá. Aí essa primeira parte aqui seria esse bloco. No qual eu chamo o modelo do carro. Aqui. Modelo. O carro.modelo. Que seria o valor aqui. Depois desse outro P, eu chamo aqui o carro número de chassi. Número de chassi. E aqui. Aqui teria a renderização de emplacar. Se não tem placa. Bom, seria isso aqui. Tipo, também é bom explicar. Isso aqui seria o atributo do include, que eu tô chamando de outra moda, que é outro objetozinho. Aí se eu não tiver a placa, aí eu chamo esse iconezinho pra fazer a renderização. Deixa eu ver mais. Bom, então deixa eu explicar que aqui no Prisma
Tipo, os find, essas operações, tipo find, update, delete e create, tipo, todos eles têm a versão tipo normalzinha, que seria para fazer a pesquisa de um item, e também tem esse main. Aí o main a gente atua em vários itens de uma vez. E eu não tinha me explicado muito bem na aula passada, mas tipo, se você fizer só um delete, um update ou um find, normal, na verdade eu acho que find nem tem só find, teria que ser um find unique, essas coisas. Deixa eu mostrar aqui. Prisma, aí será carro, ponto find. A gente teria find first, que contaria o primeiro retornava. Aí find first ou true, ele procura, se não tiver, manda um erro. Aí o find many para encontrar vários. Aí o find unique, ele procura um carro que tem por um atributo único. Então, se ele não encontrar, se você mandar um atributo que não é único, vai dar erro, porque ele vai procurar o carro único. Tipo, o atributo único que eu falo seria esse aqui do esquema, que a gente passa um valor unique dele, ou então o próprio ID. O ID é um valor único, ele diferencia um carro do outro. Então, quando eu for utilizar esses, tipo, find unique, aí é sempre bom você atentar que você tem que passar no where. Deixa eu pegar aqui. Tipo, aqui dentro where. E aqui o, sei lá, um atributo unique que seria o ID 1. Opa, não. Aqui é chaves. Aí aqui é um atributo único. Aí eu passaria pra cá. Por que que eu... carros placa. Deixa eu voltar pro anterior. Bom, do find seria desse jeito que a gente faria. Porque isso aqui eu só quero encontrar... Não, find não existe. Find main. Quando você tá procurando só um carro, a gente tem que passar o where com um atributo único. Aí, tipo, aqui no delete, deixa eu passar pra action, pra explicar melhor. Aí, tipo, aqui no action delete, eu deletaria, tipo, só um carro, porque o delete é único. Aí eu tô passando o ID, que é um atributo único do carro. Mas se eu quisesse fazer uma modificação de todos os carros utilizando um atributo não único, obrigatoriamente eu teria que passar um delete main. Se eu passasse só um delete, e aqui não fosse um ID, fosse, sei lá, o modelo do carro, aí o próprio Prisma geraria um erro, porque eu estou filtrando um delete que seria para um carro único, um valor que não é único. Vários carros podem ter o mesmo tipo de modelo, então meio que causaria esse erro. No update aqui que eu fiz antes, cadê? É aqui no edit. Update. Se eu não passo esse where com um atributo único, também daria um erro. Se a gente quisesse fazer com um atributo não único e pudesse mudar vários carros, a gente teria que passar esse update main. Só que aí esse create aqui já não daria certo, porque o bom, o Prisma não aceita assim, se não me engano. Deixa eu ver. Aqui teria os valores únicos. Mas eu não sei se a gente tivesse não valores únicos aqui. Eu acho que é porque tem esse unique aqui. Aí por isso não deve aceitar. Fazer o create aqui direto. Uh... Não, pera. Data. Tipo, não sei. Eu nunca tinha testado, mas pelo jeito não funciona passar assim. Com o update main. Pra criar direto. E bom, acho que era isso que eu queria explicar. Tomar cuidado em ver se vai utilizar, tipo, sei lá, update, delete, ou então update, delete com main depois. Porque essa filtragem queer pode dar algum problema, algum erro no Prisma, ele vai reclamar. Bom, acho que de resto, eu acho que fiz alguma, mudei alguma coisa errada. Ah, tá, porque eu apaguei aqui do
do include. Pera. Include placa true. Bom, então acho que é isso. Valeu, galera. Até não vou dar mais aula, mas bom treino aí. Bom trabalho final e valeu.